Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais esta aula de História. E hoje nós iremos resolver algumas atividades do nosso material didático relacionado à formação do mundo grego. Nós vamos estar fazendo uma correção comentada de algumas questões relacionadas a essa unidade de ensino, ok? Para quem ainda não teve acesso ao nosso vídeo, pode estar conferindo o nosso link, né, encaminhado no nosso grupo de estudo. Eu fiquei de encaminhar o vídeo 2, então eu encaminhei o vídeo 1, o vídeo 3, falta o vídeo 2. Então em breve estarei encaminhando para vocês, para a gente dar continuidade às nossas aulas, certo? Aqui diz respeito, né, às periodizações históricas da Grécia Antiga, certo? Período Creto-Micênico, século obscuro, que é a mesma coisa do período homérico, período arcaico, período clássico e helenístico, certo? Processo de evolução da Gênus, como eu abordei lá no vídeo, né? As comunidades gentílicas que se evoluíram para as frátrias, das frátrias para a tribo e das tribos para demos, originando as cidades-estados, correto? Então vamos lá. Primeiro exercício aí do nosso material didático. A cidade agrupa tantos habitantes quanto a terra possa nutrir. Por isso, ela é um mundo pleno, mas também um mundo fechado em seu território, isolado radicalmente dos vizinhos, por fronteiras bem definidas. É este isolamento da comunidade cívica que permite o desenvolvimento de uma cidade autônoma. Ela reúne ao mesmo tempo as funções de mercado, de centro religioso, de centro de defesa militar e da administração indispensável a uma coletividade. Então tá. Que características definiam as cidades-estados gregas? Pessoal, então é o que eu havia comentado com vocês lá naquele primeiro vídeo nosso. As cidades-estados gregas, elas eram autônomas, isto é, cada uma possuía uma forma específica de administração, possuía o seu próprio governo. Então elas possuíam as suas características específicas. O governo que comandava a cidade-estado não era submetido a um poder central. Então, cada uma possuía o seu exército. Por exemplo, Atenas tinha o seu exército, Esparta tinha o seu exército, Tebas tinha o seu exército. Então, elas não eram submetidas a um poder central. Igualmente, as civilizações mesopotâmicas, que tinham Patesi, e também a civilização grega, que tinha o faraó. Então, elas não eram submetidas a um poder central. Correto? Muito bem. Então é vocês colocarem mais ou menos dessa maneira. Correto? Aqui tem um mapa que retrata sobre as principais cidades-estados gregas, né, que se originou no período arcaico, certo? Mais para baixo, aí na página 48, nós temos aqui organize as ideias. Então vamos preencher essa cruzadinha conforme que se pede aqui no enunciado das questões. A ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica e grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega posteriormente. Então, quem foi, pessoal? Que civilização foi essa? Que ilha que foi essa? Muito bem, a ilha de Creta.
Então, os cretenses contribuiu decisivamente no processo de formação da cultura dos povos gregos, certo? Então, a Grécia ela basicamente absorveu toda a cultura, né? Toda a crença dos povos desta ilha, correto? Beleza, então a base da cultura das cidades-estados gregas foi justamente os povos que habitou essa ilha de Creta. B. Denominação atribuída à comunidade gentílica formada por laços familiares. Então, como é que era o nome dessas comunidades gentílicas? Muito bem, genus. Então, lembra lá, expliquei também. Processo de evolução das cidades-estados tinha a sua base, né, nessas comunidades gentílicas que nós chamamos de genus, certo? Muito bem. C. Principal cidade de Creta. Conforme a mitologia, havia um minotauro aprisionado em um labirinto nessa cidade. Então, como é que era o nome da principal cidade de Creta, a mais importante delas? Muito bem, era chamado Palácio de Knossos, a cidade de Knossos, onde tinha esse palácio que abrigava ali como prisioneiro, né, dentro do labirinto, o minotauro. D. Povo que invadiu a região da Grécia por volta do século XII a.C., submetendo as demais populações da região à servidão. Então, quem foram esses povos? Pensou aí? Muito bem. Então, os povos foram os dórios. Lembra lá que eu falei para vocês que no século XII a.C. os dórios invadem a Grécia, certo? E após a invasão da Grécia, eles acabam submetendo os habitantes ao seu poder, certo? Então ele submete a população a um regime de servidão, certo? Então a palavra certa a ser preenchida é os dórios. Muito bem. Vamos para E. Chegaram à região da Grécia por volta do século XX a.C. Então, que povos que chegaram a essa região no século XX? Então, eu abordei para vocês também, em aulas anteriores, né, que a Grécia ela recebeu uma onda de imigração de vários povos. Então, nós tínhamos lá os eólios, os dórios, os aqueus, certo? Os jônios. Então, a resposta certa que preenche essas lacunas aí dessa cruzadinha são os povos aqueus. Muito bem, então são os aqueus responsáveis aí, por invadir a Grécia no século XX. Certo? Então vamos descendo aí aqui.